Nós vamos começamos sempre aqui repercutindo o resultado da nossa enquete, a enquete que foi ao ar na sexta-feira para você votar e participar. A gente falando daquele concurso de beleza, onde uma jovem de 60 anos, participou e acabou ganhando e pode ser a representante no Miss Universo da Argentina. E a gente mostrou fotos, repercutiu essa situação e pediu aqui, na sua opinião, os concursos de beleza deveriam ter uma limitação de idade para as candidatas? 61,2% das pessoas respondeu que não, desde que as candidatas sejam julgadas pelos mesmos critérios. Se a candidata tem capacidade de concorrer com os mesmos critérios das outras de outras idades, todas as idades, está tudo certo, de acordo com a maioria das pessoas que votaram aqui na nossa enquete de sexta-feira. 32,8% diz que sim, os concursos deveriam ser divididos por faixa etária. Então ainda tem 32%, quase 33% das pessoas que votaram dizendo que acham que deveria ser por faixa etária. Inclusive, nesse caso da mulher ali da Argentina, com 60 anos, que participou juntamente com outras candidatas de outras faixas etárias, certamente ela levaria vantagem, porque dentro naquela faixa etária dela, certamente ela tem um diferencial, um diferencial que foi mostrado pela gente aqui na sexta-feira. Depois nós temos 6% que disseram que não, e essas diferenças, a exemplo da idade, deveriam ser levadas em conta no julgamento aí dos juízes nesses concursos de beleza. Então tá aí, tá dado. A maioria das pessoas acham que não deveria ser dividido em faixas etárias, desde que o mesmo critério de julgamento seja aplicado, não tem problema nenhum. Se a pessoa está com 50, 60 e tem condições de participar, com os requisitos ali que são cobrados nesses concursos, está tudo certo. E o outro 32,8% dizendo que acho que deveria sim ser então dividido por faixa etária. Obrigado para você que participou, interagiu com a gente e participe da nossa enquete do dia de hoje. Então, nossa enquete do dia de hoje repercutindo greve dos professores aqui no estado de Santa Catarina, várias reivindicações e o governo do estado se negando aí a não descontar o salário, ou seja, vai descontar o salário dos dias aí que os professores faltaram em função da greve. E a gente pediu se você concorda com isso ou não. Olha, para quem faz compras e frequenta os supermercados, tem acompanhado já uma alta nos preços, de produtos, principalmente da cebola e do alho. As chuvas afetaram a produção do alho e da cebola no território catarinense e fizeram com que o preço dos produtores chegasse a patamares elevados nos últimos meses. O preço médio pago ao produtor de cebola chegou ao maior valor nominal ainda em novembro de 2019. Já o alho mais que dobrou em comparação com março do ano passado, por exemplo. Os dados são do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola, do EPAGRE. De acordo com o Boletim Agropecuário, no mês de abril, a média do preço pago ao produtor de alho em março de 2024 chegou a R$ 12,21 o quilo. Para o alho nobre, tipo 2 e 3, R$ 14,91 o quilo. E para os tipo 4 e 5, a R$ 20,81. Já a cebola chegou ao valor de R$ 3,82 por quilo. O valor médio recebido pelos produtores catarinenses pelo produto no mês de março foi de 15,75%, maior do que o mês anterior e quase 97% superior ao de março de 2023. Esse aumento nos preços ocorre por conta de uma baixa oferta de produtos no mercado, ocasionado pela influência das chuvas na produção catarinense, conforme explica o analista de Socioeconomia e Desenvolvimento Rural da Ipagre, CEPA, o Jurandir Gugel. Olha, o mercado é o mercado e as regras do mercado, elas são válidas a qualquer tempo, e a lei da oferta e da procura é uma delas, e ela se aplica também ao agronegócio. Ou seja, se tem muita procura e pouca oferta do produto, obviamente esse produto começa a ser valorizado no mercado.
porque tem pouco e tem muita gente querendo, então as pessoas estão dispostas até a pagar mais pelo produto, já que ele não está disponível naquela quantidade que a gente está acostumado aqui em Santa Catarina. Temos aí a terra da cebola, que foi altamente também afetada pelas chuvas que caíram nesse ano, no final do ano passado também. Então, o Alto Vale bastante castigado pelas chuvas e não tem jeito, isso acaba afetando a produção e a lei da oferta e da procura começa a entrar em ação. Isso serve para qualquer ramo de atividade e o agronegócio não é diferente. Tem pouca oferta, preço sobe. Tem muita oferta do produto, mais do que a procura por ele, aí o preço cai, porque aí os vendedores precisam fazer suas ofertas para que o seu produto seja vendido, seja o preferido aí pelas pessoas. E quando tem pouco, aí chega a vez de eles valorizarem o produto, porque tem muita gente querendo e tem pouca oferta no mercado, e é o que está acontecendo com esses itens em que nós tivemos aí o problema das chuvas afetando a produção de cebola e de alho aqui no estado, obviamente afetando os preços. O negócio é comer sem cebola, daí chora menos também, né? Chora menos. Com menos cebola, a dona de casa acaba chorando menos, porque toda vez que vai para a cozinha cortar cebola, acaba dando uma chorada. Agora vai dar uma chorada antes de cortar a cebola já, quando vai lá no supermercado comprar e ver o preço. E falando em chuvas causam alagamento e quedas de muros em cidade do norte do estado de Santa Catarina. Cidades do norte de Santa Catarina registraram ocorrências causadas pelas fortes chuvas que atingiram a região ontem, domingo. Houve pontos de alagamentos, quedas de muros e bloqueio de vias, por exemplo. De acordo com informações da Defesa Civil, Jaraguá do Sul ficou com ruas alagadas. Teve queda de muros no bairro Vila Lense e queda de barreira no bairro Valdemar Gruba. O vídeo que você está vendo ali, acompanhando a nossa programação nesse momento, é lá de Guaramirim. Perceba ali o momento mais forte, o ápice da chuva. Muita chuva nessa região ali, uma pessoa dirigindo o veículo, aí parou na beira de um barranco ali, muita água descendo para a estrada, alagamentos, enfim, quedas de muros registrados lá nessa região. Então, Guaramirim também teve vários pontos de alagamentos devido à chuva intensa e registrou acúmulo de 84 milímetros em 6 horas de chuva. Conforme a Defesa Civil, a cidade teve bloqueio de vias, tanto na área central quanto em alguns bairros, impossibilitando a passagem de veículos. Houve um local isolado no bairro Nova Esperança, onde um veículo ficou submerso, inclusive, pelas águas. E as chuvas ganham intensidade e irão atingir todas as regiões do estado ainda hoje, segunda-feira. De acordo com a Defesa Civil, há risco para trovoadas. A gente já começou aqui amanhã com trovoadas, mas com chuva fraca nessa trovoada que passou. Mas o tempo ainda está estranho, né? Não há nenhum indício de que vá mudar nos próximos momentos aqui. Ainda tempo escuro, não há muitas aberturas no céu, bastante nuvens aqui no céu da nossa região. No decorrer do dia, a instabilidade volta a se posicionar sobre o estado gaúcho, favorecendo melhoria das condições do tempo em Santa Catarina, principalmente aqui no norte. Então, essa instabilidade toda deve se dirigir agora para o Rio Grande do Sul, ultrapassando aquele bloqueio atmosférico que a gente falava lá na nossa perspectiva do tempo e temperatura no começo da nossa programação. Santa Catarina é destaque nacional como o estado com a maior segurança alimentar do país. Essa é uma informação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios contínua no módulo Segurança Alimentar, divulgada na última quinta-feira, dia 25, pelo IBGE. Em 2023, mais de 88% dos domicílios catarinenses possuíam uma condição segura de alimentação, ou seja, tinham acesso permanente à alimentação adequada, tanto em quantidade quanto em qualidade. Esse resultado coloca Santa Catarina no primeiro lugar na lista das unidades da federação com a melhor condição de alimentação do país. O estado está acima da média nacional de 72,4%, acima do Paraná, 82,1%, e do Rio Grande do Sul, com 81,3%, que são o segundo e terceiro colocados, respectivamente. Você então percebe que o Sul aqui domina, né,
a média nacional de segurança alimentar e desigualdade de renda. A pesquisa apontou ainda que apenas 4,5% dos domicílios catarinenses recebem o Bolsa Família. Estes dados catarinenses representam a menor proporção entre os estados brasileiros, com índice abaixo dos apresentados também pelo Rio Grande do Sul e Paraná. A pesquisa informa ainda que os rendimentos habitualmente recebidos pelos catarinenses somaram mais de 13 bilhões de reais em 2023, representando um crescimento de 15% em relação ao ano anterior, ou seja, 2022. Vejam, 4,5% apenas dos domicílios catarinenses recebem o Bolsa Família. Parece pouco, né? Mas se a gente transformar isso em números de 4,5% de todos os domicílios aí no estado de Santa Catarina, isso em números, em quantidade, isso é um número significativo. 4,5% dos domicílios recebendo Bolsa Família, sendo que o nosso estado aqui é um estado que tem muito trabalho. Veja só o feirão de empregos que aconteceu aqui na cidade de Timbó, muitas empresas com muitas vagas disponíveis e com dificuldades enormes para conseguir fechar essas vagas. Ou seja, Santa Catarina é um estado diferenciado realmente. Veja só, o Rio Grande do Sul, com 8,6%, quase 9% da sua população, dos seus domicílios recebendo Bolsa Família. No Paraná, quase 10%, 9,2%. Então Timbó, Santa Catarina é a metade. Timbó deve estar muito abaixo, né, daqui dos dados do próprio estado de Santa Catarina, mas o Rio Grande do Sul, com 8,6% das residências ou dos domicílios com Bolsa Família, aqui em Santa Catarina com 4,5%, é a metade do que é o Rio Grande do Sul, e o Paraná com 9,2%. E esses estados, eles são assim os menores índices do país. Então veja como Santa Catarina realmente é um estado próspero. A segurança alimentar aqui é algo também que chama a atenção, e que bom, né, que se o governo federal e outras entidades levassem o nosso estado como modelo e não olhassem para cá, esse pessoal lá não precisa de recursos, não precisa de verba, né, um estado próspero que consegue se virar. E a gente ouve de muitos políticos essa justificativa para o pouco retorno que nós temos dos impostos que vão lá para Brasília, que eles olham esse tipo de situação, mandam para aqueles estados que têm menos condições, que têm uma situação pior. Mas, gente, tem que apoiar os estados para ficarem como Santa Catarina. Por que os outros estados não conseguem, não podem também ser como o nosso estado é? É por conta do quê? É por conta da falta de investimento, muitas vezes na educação. A gente vê por aqui no nosso estado, esse é um diferencial. Pouco se fala sobre isso, mas a educação aqui nos estados, nos municípios aqui do nosso estado, no estado como um todo, a educação tem um nível também melhor. E tudo começa com a educação, tudo começa por aí. Então, se a gente for avaliar os índices da educação do nosso estado, nós vamos ver que todo o resto caminha em consonância com os bons índices da educação. Tem o que melhorar? Sempre vai ter o que melhorar. Mas que o exemplo catarinense, o exemplo do sul do Brasil, possa ser usado pelas outras regiões do país também como um exemplo a ser seguido, e não como uma forma de separar a gente aqui do resto do país, dizendo, não, esse povo lá não precisa de apoio, não precisa que se retorne os impostos que eles pagam na mesma proporção, porque eles já são prósperos, eles já têm condições de autossuficiência, que parece que muitas vezes é isso que acontece quando a gente precisa recorrer ao governo federal, e isso quem fala não sou eu. Nós já ouvimos aqui diversos políticos falando a respeito da dificuldade que é buscar recursos aqui para o nosso estado. Dando sequência agora aqui na nossa programação de notícias, o Exército vai denunciar abusos em suas redes e excluir comentários com linguagem inapropriada e grosseira. O Exército Brasileiro emitiu um alerta público
sobre a política de moderação nas redes sociais, na qual destaca a possibilidade de encaminhar às autoridades competentes comentários que incitem ódio, violência e discriminação. O texto foi divulgado nessa semana no site da corporação. O documento ressalta que os usuários dos canais da instituição devem estar cientes das regras de uso e convivência, podendo ser bloqueados imediatamente caso desrespeitem as normas sem necessidade de justificativa. O usuário que desrespeitar essas regras poderá, a critério do Centro de Comunicação Social do Exército, ser bloqueado imediatamente, independentemente de justificativa, consulta ou aviso, e conforme o conteúdo, as mensagens poderão ser encaminhadas às autoridades competentes, informou o Exército. Mensagens que contenham linguagens considerada inapropriada, apologia a práticas ilícitas, incitação ao ódio, violência, racismo, entre outros comportamentos reprováveis, serão moderados ou excluídos. O Exército, depois do 8 de janeiro, depois do início, do final do mandato de Jair Bolsonaro, início do mandato de Lula, o Exército tem sido realmente uma instituição que caiu no conceito da população de maneira geral. Mas sempre a gente fala por aqui, nós temos que separar as coisas. Uma coisa é a instituição. O Exército é algo extremamente necessário para o país. Nós temos aí a nossa defesa através da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, Nós temos aí o nosso país preparado para enfrentar qualquer situação e ainda apoiar outros países irmãos aí na defesa da paz, da democracia. Então, a instituição Exército não pode ser... a gente não pode desmerecer a instituição, ela tem o seu valor. Agora, tem pessoas, como em todas as instituições, o Exército também, a Marinha, a Aeronáutica, também tem pessoas lá que merecem as suas críticas. O que acontece é que agora também aqui, através desse assunto aqui do Exército, denunciando, excluindo comentários, olha só, existem meios, de você moderar os seus conteúdos na internet. A própria instituição pode fazer isso e, de novo, vem aquela discussão com isso, reforça que não é necessário todo esse auê que estão fazendo em cima da regulação das redes sociais. Olha só, o Exército está tomando as suas medidas próprias, vai fazer uma moderação lá. E aí exclui e denuncia, se tiver alguém lá que estiver incitando ódio, que estiver atacando demais, incitando contra a instituição, vai lá, abre um processo, existem os meios legais já. Então, toda essa discussão a respeito de regulação das redes sociais, a gente começa realmente a enxergar através dessas possibilidades que vão se abrindo aqui, de que não passa de censura, não passa de querer cercear a liberdade de expressão das pessoas que têm repercussão nacional, por exemplo, e que vão aí falar mal de governo, falar mal de ministros, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, e não da instituição, O Supremo é necessário, o Executivo é necessário, o Legislativo é necessário. Agora, tem pessoas lá dentro que realmente não honram o cargo que ocupam, a posição que ocupam. E aqui, mais uma vez eu reforço, através dessa ação do Exército, eles estão mostrando através disso que para que toda essa discussão a respeito de redes sociais, de regulação de redes sociais. Eles próprios fazem lá sua própria regulamentação, sua própria regulamentação. E outra, Aldair, olha a diferença, Estão excluindo os comentários em vez de excluir contas, como a gente vê certos togados aí fazerem. Exatamente, eles estão retirando do ar apenas os comentários e obviamente que aí acabam bloqueando aquele usuário a ter acesso à conta específica do Exército, mas não das redes sociais como um todo, Não das redes sociais como um todo. Então aqui, o Exército aqui, a instituição acaba dando um exemplo pra gente, através disso, de que é possível ter aí redes sociais reguladas com os próprios usuários, as próprias instituições regulando o acesso e entrando dentro dos devidos processos legais que já existem no nosso país. E criar um ecossistema digital mais saudável. É isso. Exatamente. Sem censura, sem bloqueio, sem exclusão de usuários. Olha, vamos
dar uma volta pelo Congresso Nacional, onde o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, respondeu às críticas feitas pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, à cobrança da casa em relação à política fiscal. Haddad disse que, assim como o governo federal tem de respeitar a lei de responsabilidade fiscal, o Congresso Nacional também precisa seguir o mesmo entendimento. E aí o Rodrigo Pacheco fez uma nota aí, né, sobre as palavras do Haddad, em que, resumidamente, ele fala aqui desnecessária, para não dizer injusta, né, sobre as críticas de Haddad ao Congresso. Uma coisa é ter responsabilidade fiscal, outra bem diferente é exigir do parlamento adesão integral ao que pensa o executivo sobre o desenvolvimento do Brasil. Até porque o progresso se assenta na geração de riquezas, tecnologia, crédito, oportunidades e emprego, e não na oneração do empresariado, da produção e da mão de obra. Sob o prisma da despesa, não nos esqueçamos que teto de gastos, reforma da Previdência e modernização de marcos legislativos, como o do saneamento básico, são obras do Congresso, sem contar a pauta de 2023, que cumprimos em favor de uma arrecadação recorde do Estado brasileiro. Portanto, a admoestação do ministro Haddad, por quem tenho respeito, é desnecessária, para não dizer injusta, com o Congresso, disse aqui em nota, né, literalmente aqui, o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco tem que parar de emitir notinha e fazer manifestação com aquela vozinha aveludada dele, cheia, né, do português correto. Não que ele deva parar de usar o português correto, mas só estou usando, né, fazendo uma alusão aí ao jeitão do Rodrigo Pacheco. Demagogo puro. Demagogo puro. Ele tem que parar disso aí e partir para ação. O que ele fez até agora, né? Com relação ao poder que o Senado tem, tem pautas importantes que não avançam no Senado, e o Senado está deixando de cumprir aí o seu papel, sendo realmente um eixo ali que pode regular, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, os abusos do Supremo Tribunal Federal. É o Senado que pode fazer isso, mas até hoje não fez nada. Então, Rodrigo Pacheco, as suas palavras são bonitas, mas não passam de palavras bonitas. Para fechar o nosso giro de notícias, você já viu falar que quem vê cara não vê coração, e quem vê fachada não vê resultado também, né? Porque Casas Bahia fecha acordo de recuperação extrajudicial para dívidas de 4 bilhões de reais. O Grupo Casas Bahia anunciou neste domingo, ontem, portanto, um acordo de recuperação extrajudicial para dívidas no valor de 4 bilhões e 100 milhões de reais com os principais credores, que são Bradesco e Banco do Brasil. Tá atolado de dívida aí com bancos a Casas Bahia. O acordo prevê a preservação de 4,3 bilhões em caixa até 2027, sendo 1,5 bilhão apenas em 2024. Antes da renegociação, a empresa teria que desembolsar 4 bilhões e 800 milhões de reais até 2027, mas agora terá que arcar com 500 milhões no mesmo prazo. Além disso, o acordo inclui uma carência de 24 meses para pagamento de juros e 30 meses para pagamentos do principal. O prazo médio de amortização passa de 22 para 72 meses, com redução de 1,5 ponto no custo médio, e representa uma economia de 400 milhões no período. O CEO do grupo, Renato Franklin, destacou que o reperfilamento da dívida foi possível graças ao avanço das alavancas operacionais do plano de transformação da empresa. Uma empresa já tradicional no mercado, a gente espera que realmente essa gestão aí consiga reverter esse quadro de endividamento da Casas Bahia, mais de 4 bilhões em dívidas, principalmente com bancos, e a gente vê esses conglomerados, a gente passou aí com as Americanas também, né, que tiveram aquele problema lá nos seus balanços, escondendo o jogo pro mercado de maneira geral, e agora a Casas Bahia aí também em recuperação extrajudicial, os grandes passando por dificuldades. Quem vê cara não vê coração, e quem vê fachada não vê resultado. Dá crédito pro povo, deixa o povo comprar, deixa o povo fazer dívida, parcela, uma hora o rombo vem. Onde é que será que eu já vi algo igual acontecendo, hein, Odair? Pois é.
onde? São 7 horas mais 25 minutos e assim a gente encerra esse primeiro bloco de informação para você nesta manhã de segunda-feira aqui no seu Repórter Cultura.